Esse vídeo vai ser extremamente complexo. Então, mesmo para as pessoas que estão seguindo o meu curso vídeo por vídeo, vão ter dificuldades de entender ele. Tá? Então, se você ainda não viu meus cursos e os vídeos anteriores, vejam eles antes de vir para esse vídeo, pois ele é muito complexo. Bom, hoje nós vamos ver então as implicações dos estudos dos afetos que a gente viu nos vídeos anteriores no livre-arbítrio. No vídeo passado a gente já começou a ver uma dessas implicações em função da trindade. Então nós já vimos que toda existência, apesar de ser una, ela se manifesta em forma dual, ou pelo menos a nossa consciência só consegue sentir a manifestação dual da realidade. Então tudo pra gente, todas as nossas teorias são duais, só que todas elas, então, quando você vai ver a verdadeira existência dentro das teorias, elas se ruem sobre si mesmas, porque elas vão entrar no estado trino, tá? Elas vão entrar no mistério da trindade. E a gente viu isso no vídeo passado. Quando a gente começa então a analisar o livre-arbítrio, a gente vai ver que tudo que a gente fala sobre o livre-arbítrio já está em função intelectiva, já faz parte dos conceitos que existem na nossa psique. Mas a gente já viu que o nosso próprio ser é composto de uma dualidade, né? Da dualidade conceito-amor, ou da dualidade intelecto-sentimento, ou né, afetos, e assim por diante. Então, quando a gente analisa o livre-arbítrio em função da nossa própria psique, o que a gente chama de livre-arbítrio já é uma enganação. A gente não consegue ter acesso ao verdadeiro livre-arbítrio do nosso ser, porque o verdadeiro livre-arbítrio do nosso ser, ele participa como um todo de todo o nosso intelecto e de todos os nossos afetos. Eles são os dois ao mesmo tempo, então ele vai fazer uma trindade com isso daí. E a gente já fez um vídeo só explicando sobre o livre-arbítrio, vejam lá antes de ver esse vídeo. Tá? Por quê? Porque nesse vídeo 6 lá do livre-arbítrio, a gente já mostra que o livre-arbítrio está conteúdo no self, ou seja, self quer dizer o ser como um todo, e não no ego, naquela imagem de eu que a gente tem. Porque aquela imagem de eu que a gente tem faz parte já de um intelecto, já é uma imagem intelectualizada, já é uma imagem que passou por processos do nosso ser. Então aquela imagem não pode ser o nosso ser, porque isso seria falar a mesma coisa que falar que uma parte do nosso ser poderia definir o nosso ser como um todo. E não pode, tá? E a gente já viu isso, então vejam lá esse vídeo. Bom, então, quando a gente analisa o livre-arbítrio como um ser como um todo, como a gente, né, o nosso ser como um todo, esse livre-arbítrio, ele é misterioso, ele entra naquele aspecto da trindade. Tá? Porque é um mistério, você não pode explicar ele em função das dualidades aqui da superfície nossa. Para aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, então, nesse vídeo a gente vai ver como que os conceitos complementam o afeto e como que o afeto complementa os conceitos nesse mistério. Tá? E perceber e dar um passo à frente nesse mistério, tá? Um passo a mais do que a gente não deu naquele vídeo 6. Então é o seguinte, quando a gente define vontade ou qualquer outro conceito na nossa consciência, esse conceito ele necessariamente se refere a algum afeto. Porque tem como o conceito não se referir a nada? Não, o conceito tem que se referir a alguma coisa. E ele se refere a quê? Você pode falar, Guilherme, às vezes o conceito pode se referir só a outros conceitos e não tá nenhum afeto relacionado. Não, mas espera aí. Mas todos os conceitos, no fundo, se referem a alguma coisa. Ou eles se referem ao mundo perceptivo, ou eles se referem ao mundo emocional, ou eles se referem ao próprio conceito. Mas o próprio conceito inicial já tem que ter um mundo perceptivo em cima dele. Tá? Então, todos os conceitos necessitam ser calcados em afetos. No caso do livre-arbítrio, por exemplo, não tem sentido a gente colocar um conceito, por exemplo, vontade, né? Uma das coisas que está ligado com o livre-arbítrio a gente vai chamar de vontade. Então, vontade é um conceito intelectual que a gente tem sobre o nosso ato de volição. E esse ato de volição estaria contido o mistério do livre-arbítrio lá dentro. Tá? Então, esse próprio conceito de vontade, ele reflete um afeto, que é o próprio afeto da vontade. Então, quando você fala, eu tive vontade de realizar tal ação. Então, esse conceito de vontade, ele se refere à ação intelectiva para intelectualizar aquele afeto de vontade. Entendeu? Então, dado o afeto de vontade, a gente faz a intelecção sobre o afeto de vontade. E isso cria o conceito de vontade.
Tá? E no momento em que a gente colocou aquele afeto dentro do modelo conceitual, a gente consegue agora intelectualizar todo o resto. Tá? Ou colocar aquele afeto dentro da intelectualização, dentro do modelo que a gente faz do universo. Tá? Então é a mesma coisa para o indivíduo. Né? Por exemplo, todo o fato de sentir eu mesmo, né, o meu ego, né, a gente vai definir aquilo como eu. Então perceba que isso já é o ego, né, tipo assim, é uma definição de eu que existe na minha consciência referente a todos aqueles afetos que formam o eu. Então todo o modelo de intelectualizado que a gente tem do mundo, inclusive o modelo de eu, inclusive o nosso ego, ele já faz parte dessa estrutura intelectualizada. Só que para a estrutura intelectualizada existir, para qualquer conceito existir, ele necessariamente ele existe se baseado num afeto. Tá? Então o afeto ele complementa o conceito, ou seja, não existiria sentido, o próprio conceito em si não existiria sentido se não houvesse o afeto. Então quando a gente fala o conceito de vontade, o conceito de volição, ele já está implícito nele a vontade, aquele afeto de vontade que a gente tem. Tá? E o próprio afeto de vontade necessita do conceito para existir. Por quê? Porque a vontade em si ela tem que ter um awareness do que ela é. Então aquele awareness do que seja a própria vontade está embutido um modelo conceitual dentro dele. Não existe afeto que a gente não consiga definir. Porque se você não consegue definir, você não consegue nem perceber. A própria percepção de um afeto necessita de um modelo conceitual de base. E esse é a trindade que a gente já viu. Certo? Por quê? Porque a gente tem uma parte objetiva e uma parte subjetiva. Ou a gente tem uma parte conceitual e uma parte afetiva. E elas se complementam. Uma não pode existir sem a outra. E uma não pode ser explicado pela outra. Então, os conceitos não são reduzidos aos afetos e os afetos não são reduzidos aos conceitos. Mas o afeto necessita do conceito para existir e o conceito necessita do afeto para existir. Tá? E isso vai criar a trindade que a gente já viu. Mas o que quer dizer esse mistério? Que a gente está dando um passo mais profundamente nesse mistério, nesse vídeo. Então, para começar a entender isso, então, você começa a entender que a própria definição de um conceito necessita de afetos. Tá? E você entender isso, né, no fundo do seu ser, você começar a entender isso, você vai perceber que tudo que a gente fala sobre o livre-arbítrio está nessa camada de cima, não é o livre-arbítrio em si. Por quê? Porque o livre-arbítrio em si, ou o eu em si, né, o quem eu sou em si, ele é a própria manifestação de tudo o que eu sou ao mesmo tempo. Então ele é a própria manifestação de todos os conceitos e todos os afetos naquele instante. Tá? Então, qualquer que seja o aspecto do meu ser que eu vou analisar, eu não posso separar ele do todo. Eu só posso analisar um determinado aspecto do meu ser utilizando todo o ser para analisar aquilo. Só que a gente não consegue entrar no todo, porque a gente não consegue porque entrar no todo é como se a gente estivesse trabalhando com um ser uno. E o ser uno não conseguimos, porque a nossa psique só consegue trabalhar com modelos duais. Então, o simples fato de intelectualizar e de sentir o mundo já é uma forma dual de lidar com o mundo. Então, aquele aspecto do nosso ser uno, que é o todo, ele é incognoscível e sempre será incognoscível, como a gente já viu em diversos vídeos aí para trás, certo? Bom, mas a gente só está entrando mais nesse mistério. Então, perceber isso, quando você percebe isso, você percebe que o livre-arbítrio ele não pode estar no seu processo de escolha do que você fala que é escolha. Tá? O livre-arbítrio ele está na autocausa da substância fundamental. Então toda substância fundamental está existindo. E o simples fato dela existir é o que ela é. Tá? Então a todo momento a gente faz parte da existência e não de uma escolha intelectualizada que a gente fez na nossa cabeça. E isso é importantíssimo, é muito profundo isso na verdade. Poucas pessoas conseguem entender a fundo
isso daqui, tá? Por quê? Porque isso vai cair na mesma coisa que as religiões sempre falaram, né? Você tem diversas frases de Jesus sobre isso. Então eu vou dar algumas frases de Jesus sobre isso. Por exemplo, Jesus aqui, ó, em João 14, versículo 10, tá? Ele fala: "Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras." Jesus falou exatamente isso. Jesus estava entrando nesse mistério, no mistério da Trindade, certo? O Jesus falou o seguinte: olha, quem faz as obras não sou eu, quem faz as obras é o Pai. Ou seja, é a unidade, tá? Então a unidade como um todo, o meu ser como um todo é que está fazendo a obra. Então tudo aquilo que eu digo que eu estou fazendo, na verdade não sou eu que estou fazendo, né? Não é o eu tô falando, não é o meu ego que está fazendo, é o ser como um todo, tá? E isso é muito profundo. Então tudo que você faz não é você que faz, é o Pai que faz em você. Só que não caiam no determinismo, porque isso não tem nada a ver com determinismo, é o que Jesus falava sempre. Isso não é determinismo. Por quê? Porque eu também sou o Pai. Tipo, todo o meu ser faz parte dessa dinâmica do Pai. Então eu também tenho escolha, porque eu sou o próprio Pai. Eu sou o próprio Pai agindo no mundo. Eu não sou o Pai no sentido de que eu sou tudo, mas eu sou uma parte do Pai. E aquela parte do Pai tem escolha, tem livre-arbítrio. Tá? E se você quiser ser honesto com a sua própria consciência, isso seria seguir o próprio Pai. E aí a gente vai ter uma diferenciação. A gente pode diferenciar aqui, né, algumas palavras que Jesus falou e que eu vou colocar em função do Santo Agostinho. Tá? Santo Agostinho começa a diferenciar isso em função de ações crísticas e ações não crísticas. Então quando você tem ações crísticas é porque você está sendo honesto com aquelas próprias verdades que você tem internamente dentro de você. E quando você não age em função de honestidade, quando você é desonesto e age por auto-enganos, né? Você vai agir pelo ego. Quando você age pelos auto-enganos do ego, você está fazendo ações não crísticas. Mas é claro, no fundo, tudo é ação da substância fundamental. Então tudo seria uma ação do Pai. Mas existe diferença entre ser uma ação crística e ser uma ação não crística. Ação... Eu vou explicar isso, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu vou explicar direitinho o que são ações crísticas e não crísticas. Nesse vídeo a gente vai se ater só a esse mistério. Então é o seguinte, quando Jesus fala que em João, deixa eu ver aqui, João 14,6. No João 14,6 Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala isso, né, que ele é o caminho, ele está falando: ó, eu sou o caminho, eu sou todo esse processo acontecendo a todo instante. Eu sou a verdade. Por quê? Porque a verdade está em mim. Não existe uma verdade fora da gente. A gente já viu isso, né, em diversos outros vídeos aí passados, a gente já viu isso, que eu sou a verdade. A verdade está em mim. 1 mais 1 é igual a 2 só existe dentro da minha psique, não existe em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do universo vai provar que 1 mais 1 é igual a 2. O único lugar que prova que 1 mais 1 é igual a 2 é a minha própria psique. Eu sou o atestador da verdade. Eu é que atesto que 1 mais 1 é igual a 2. Não existe ninguém nesse planeta que consegue provar que 1 mais 1 é igual a 2. A única pessoa que consegue provar que 1 mais 1 é igual a 2 sou eu. Ou seja, a verdade está em mim. Eu sou a verdade. Eu sou aquela coisa que atesta que 1 mais 1 é igual a 2. Eu sou aquela coisa que atesta que a ética é verdadeira. Eu sou aquela coisa que atesta as verdades triviais da vida. Então, eu sou a verdade. E eu sou a vida, porque eu sou a própria vida vivendo. Certo? Isso, palavras de Jesus. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso é muito profundo. O próprio ato de inteligir e sentir já é uma modificação do todo. Ao mesmo tempo que esse ato de inteligir e sentir vai causar mais modificações no todo. Entendem isso? Entendam? O nosso ser, o nosso próprio ser já é uma modificação da substância fundamental.
Tá? E essa modificação, o nosso ser, que é uma modificação da substância fundamental, vai causar mais modificações da substância fundamental. Então, eu sou uma modificação do todo que vai escolher qual é a próxima modificação do todo. Certo? Então eu sou o próprio todo se modificando. Então eu escolho também, né? Por isso você vai falar, então é o Pai que está em mim que faz as obras, mas eu sou também o Pai e eu também faço parte dessas escolhas. Então sim, é aí que vai estar o livre-arbítrio, numa unidade profunda com o Pai. Certo? Numa unidade profunda com o Pai. Com a substância fundamental. Bom, e percebam isso, né? Percebam que, tipo, a intelecção já é uma modificação e por si só vai causar mais modificação. O sentir já é uma modificação e causar mais modificação. Todos os aspectos do nosso ser, já é a modificação da substância fundamental que vai causar mais modificação da substância fundamental. Tá? Então, você perceber isso, você perceber que você é a própria verdade, você é o caminho e você é a vida, quando você percebe isso, você percebe que não tem como entrar lá no livre-arbítrio, não tem como você entrar no livre-arbítrio de forma intelectual, porque quando você intelectualiza o livre-arbítrio, você já está errando. Quando você afetiva o livre-arbítrio, você já está errando. Tá? Ele já não é o processo como um todo, é só aqui por cima o processo. Certo? Então, nesse nível profundo do conhecimento, onde o livre-arbítrio ele está calcado na autocausa da substância fundamental, toda aquela dinâmica dos afetos que a gente viu em alguns vídeos passados, ele é visto como toda aquela dinâmica faria parte desse livre-arbítrio, faria parte dessa autocausação da existência. Isso é muito profundo, tá? Vá profundo nisso que eu acabei de falar. Olha, vou falar de novo. O livre-arbítrio, que faz parte dessa autocausa da substância fundamental, faz parte do próprio ato de existir da substância fundamental, ela é todo aquele processo, toda aquela dinâmica que ocorre no nosso próprio ser. E ela faz parte, e toda aquela dinâmica que a gente estudou dos afetos faz parte dessa autocausa, faz parte desse livre-arbítrio. Tá? Então o livre-arbítrio não está num ponto isolado dessa dinâmica. O livre-arbítrio está em toda essa dinâmica ao mesmo tempo. Tá? E essa parte nossa que a gente utiliza apenas para estudar a gente, que a gente chama de livre-arbítrio, né, chama de volição e está estudando junto com todos os outros afetos que a gente chama isso, é só uma parte desse mecanismo como um todo. E é o mecanismo como um todo que é o livre-arbítrio, e não só aquela parte que a gente chama de livre-arbítrio. Entenderam? Na verdade, isso forma um círculo, né, que é incognoscível. Tá? Isso forma, é uma circularidade incognoscível. Porque ao mesmo tempo que o livre-arbítrio é o todo, a gente está enxergando o livre-arbítrio como uma parte desse todo. É um paradoxo. Mas é um paradoxo, como é que eu digo? Que ao fazer esse modelo, você já tem que saber disso. Então o modelo nosso de livre-arbítrio já tem que saber que o próprio modelo é falacioso. Tá? Mas ao mesmo tempo você não pode jogar ele fora. Ao mesmo tempo você não pode jogar um mundo de dualidades fora, porque a existência se manifesta em dualidade. Então os modelos duais não estão completamente errados, eles só não podem entrar no mistério da unidade. Tá? Então, apesar da gente não conseguir entrar no mistério da unidade, que é onde está o livre-arbítrio, né, o máximo que a gente faz é entrar no mundo dual. Só que o mundo dual faz parte dessa manifestação da unidade. Entenderam? Então, é muito profundo isso. Porque, tipo assim, não é que está errado, não é que a forma de a gente ver o mundo de dualidade esteja errada. Não, ela não está errada. Mas ao mesmo tempo ela também não está certa. Então ela não é nem errada e nem certa. Porque ela faz parte desse próprio processo. Entenderam? Então, nesse sentido, nenhuma ação humana é em função de uma finalidade.
Tá? Nenhuma ação humana é em função de uma finalidade, porque a ação humana em si seria em função do livre-arbítrio como um todo, seria a ação da autocausa como um todo. E isso não contradiz todo o estudo que a gente fez sobre economia e política em função da ação humana. Lembra que a gente definiu a ação humana em função de assim, toda ação consciente possui uma finalidade. E aí, para buscar aquela finalidade, a gente forma meios para buscar aquilo e aí se dá a ação. Né? Então toda ação humana teria uma finalidade de base, a ação consciente, claro. Né? Mas aqui, perceba, isso daqui não diz que essa parte que esse modelo está errado. Não, o melhor que a gente pode fazer para analisar ações humanas é colocar ações humanas conscientes em função de finalidades. E aí a gente vai definir toda a economia, toda a política, igual a gente já definiu lá para os vídeos lá para trás. Tá? Só que, no entanto, quando você coloca numa hierarquia profunda do conhecimento, você vê que a ação humana por si só não é devido à finalidade por si só. Por quê? Porque tanto a finalidade como o que você está chamando de ação humana, ela, na verdade, são partes de um todo. E a ação humana faz parte desse todo ao mesmo tempo. Certo? Que seria a própria autocausa da existência, seria o próprio ato de existir por si só. Entendeu? Então, o fato aqui da gente estar analisando numa hierarquia profunda, porque a gente está tentando entrar na Trindade, né, o máximo que a gente pode. Então, quando a gente tenta entrar na Trindade o máximo que a gente pode, a gente simplesmente vai falar o seguinte, olha, nenhuma ação é por conta de finalidade, toda ação é por conta da autocausa. Tá? Mas isso não contradiz nada do que a gente falou antes nos estudos passados. Eu sei que muita gente vai achar que contradiz, mas não contradiz. Não contradiz. O melhor que a gente pode fazer são aqueles estudos, tá? É aquilo lá. A gente tem que viver em função daquilo, porque aquilo é a vida, certo? É a vida. A vida também é dual, tá? Só que a vida não é só dual. Esse é o problema. E no próximo vídeo a gente vai fechar esse conhecimento então, descrevendo o que são ações crísticas e o que são ações não crísticas dentro dessa dinâmica toda. Até lá!